características. Aqui, ó, vamos dar uma olhada. Olha que foto bonita, né? Desenho CAD, é muito bem feito, certo? Uma suspensão eixo rígido com molas helicoidais, né? Eu tenho também barras longitudinais, né? Uma barra de barra estabilizadora, né? Uma barra anti-torção, né? É um eixo vivo, né? O chamado eixo vivo, que é o que vem com tração, né? Com diferencial. Amortecedores inclinados é uma estratégia também. Deixa eu ver, barra panhard aqui. Isso mais na frente eu vou comentar tudo que isso, todas essas articulações, por que elas estão aí? Elas não estão aí à toa, nem para fazer volume, né? Tudo aí tem uma razão. A suspensão eixo rígido possui algumas variações, mas estas preservam suas características fundamentais e apenas adequam o sistema às aplicações nas quais serão utilizados. Tendo em vista que se trata de um sistema altamente robusto, quase livre de manutenções periódicas, não há como escapar do fato de que essa robustez se deve a materiais rígidos e densos. Nesses atributos, temos uma influência importante da massa. A massa do sistema, dependendo da aplicação, pode ser equivalente à da suspensão independente ou semi-independente. Isso é verdade, mas no geral, a suspensão eixo rígido é bem mais pesada que uma suspensão independente, certo? Aqui, no caso, são aplicações de eixo rígido para veículos leves, né? Deveria ter pontuado isso aqui. Quando o sistema utiliza eixos vivos, que é o live axle, que eu comentei agora há pouco, os eixos incorporam um sistema de transmissão. A massa extra do diferencial, semi-árvores e demais componentes giratórios penalizam a massa não suspensa do sistema. Só pontuando, massa não suspensa é tudo aquilo que está apoiado na roda, ou seja, freio, cubo de roda, braço de suspensão, molas, o próprio eixo da suspensão, se for um eixo rígido, se for um eixo de torção. O que é massa suspensa? É tudo que está acima dos componentes elásticos, no caso das molas, né, dos amortecedores. Tudo que estiver acima disso é massa suspensa, ou seja, a carroceria toda. Okay. Um dos fenômenos que ocorre devido à presença do diferencial e por consequência sua massa e rigidez do conjunto é o wheel hoop, que é uma trepidação do eixo quando submetido a uma grande transferência de torque para as rodas. Existem vídeos, se você colocar no YouTube, wheel hoop em pickups. O pessoal faz um burnout, né? Burnout, se você não sabe, é o travamento das rodas dianteiras e a aceleração do veículo para fazer aquele showzinho lá de pneus e fumaça saindo e tudo sem o carro sair do lugar. E quando eles fazem isso em picapes com eixo rígido, a picape fica quicando no chão, que é esse fenômeno, o wheel hoop. Ele ocorre devido à trepidação do eixo quando tem muita rotação e muito torque sendo transferido. Né? Isso decorrência do próprio balanceamento dos eixos, né? Visto que esses componentes eles saem bastante bem balanceados de fábrica e no decorrer do uso esse balanceamento ele se perde, sendo necessário um serviço você tem que tirar o cardan e aí você tem que levar nas empresas oficinas especializadas, eles vão balancear o teu cardan de novo e aí coloca no local de novo alinhado, bem direitinho, e aí você diminui a rigidez ou a vibração do conjunto. Né? Fabricado em materiais rígidos e resistentes, o sistema torna-se adequado a aplicações de carga e os off-road devido à sua robustez. Por ser um eixo rígido, possui um mínimo de articulações, que de certa forma são os pontos de fragilidade da suspensão. Contudo, a falta de articulações e buchos reduzem as capacidades de elastocinemática da suspensão. As vibrações devidas aos impactos sofridos pelas rodas não são absorvidos de forma efetiva e acabam sendo transferidos para os ocupantes. Elastocinemática é o movimento da suspensão relacionado à elasticidade, à deformação dos componentes elásticos, ou seja, molas, amortecedores, né, buchas, isso tudo é contabilizado no que a gente chama de elastocinemática. É tudo movimento da suspensão que está relacionado a esses componentes. Né? E no caso da suspensão eixo rígido, ela, como o próprio nome diz, ela tem uma deformação menor. Né?
ainda que eu tenha molas e amortecedores, né? E além do fato de ter poucas articulações. Então, uma grande parte das vibrações da pista, das irregularidades, são transferidas para o chassi. E você sabe, do chassi vai para você, vai para o ocupante, vai para o motorista. A minha. A sua rigidez também confere uma outra característica: a não variação da geometria de direção, ou seja, os parâmetros de alinhamento são praticamente fixos. É o único sistema que consegue prover 100% de camber recovery, né? Ou seja, que é a posição de cambagem da roda durante curvas, né? Ele consegue manter a mesma posição, quase que a mesma posição. Né? Se por um lado o sistema dispensa alinhamentos periódicos com regulagens de parâmetros como cambagem e convergência, por outro, impede que seja feito um ajuste mais fino da geometria das rodas quando se busca melhor desempenho dinâmico. Né? Eu devia ter completado isso aqui. Outra característica importante é o desgaste aproximadamente igual dos 4 pneus, pois não há variação da posição destes em relação ao solo. O nível de desgaste é semelhante em ambos os eixos. É muito parecido o desgaste. Né? Quem tem Land Rover, aqui do Defender 90, se prestar atenção, os pneus eles se desgastam de uma forma muito parecida. Mesmo os dianteiros. Né? Em termos fundamentais, o sistema sim, gostaria de pontuar essa foto aqui. Essa foto aqui, se eu não me engano, Mercedes B150, achei que fosse classe A. Né? Esse aqui é um tipo de suspensão eixo rígido. Né? Se você ver aqui, ó, a minha barra, né, meu crossbeam, que se chama em inglês, ou barra transversal, veja, não está na linha de eixo das rodas, ela é curvada, né? Está atrás do eixo das rodas. Né? E eu tenho uma segunda barra aqui de articulação, provavelmente de convergência. Né? Isso aqui é uma variante de suspensão eixo rígido para carros pequenos. Né? Como eu falei, existem sistemas pontuais, existem pontos fora da curva. Em termos fundamentais, o sistema lida com cargas verticais sofridas pelas rodas, frenagens, arrancadas e transposição de obstáculos são alguns exemplos de situações que essas cargas são impostas. Né? Entretanto, o sistema precisa também lidar com cargas transversais, ou seja, as cargas produzidas na suspensão durante o contorno de curvas. A gente chama também mais, eu botei transversais, mas a gente chama mais ainda de cargas laterais, né? Porque a força produzida pelos pneus é uma força lateral, né? E elas acontecem nas curvas, né? E o sistema também, essa suspensão também lida com isso, né? Do jeito dela, mas lida. Geralmente, os sistemas incorporam alguns mecanismos suplementares para prover ao eixo rígido um controle durante as situações de curvas, que são situações onde há transferência de carga de um lado para o outro, ainda com algumas articulações de suporte, como barras Panhard e o quadrilátero de Wall. É comum veículos de eixo rígido e tração traseira apresentarem comportamento sobreestressante. Certo. Aqui, o que eu disse aqui, né, com relação às cargas laterais? Né? Eu acredito que a carga vertical a gente entendeu, né, e é o mais claro desse tipo de suspensão, mas quando a gente fala de carga lateral, a gente tem transferência de carga de uma roda para outra, e devido a essa conexão entre as rodas, né, tudo que acontece numa roda vai ser transferido para outra, e isso gera uma perturbação muito grande, né, quando se trata de contorno de curvas, essas coisas. A barra Panhard e esse quadrilátero de Wall são mecanismos, né, são arranjos mecânicos feitos para dar ao eixo uma certa mobilidade lateral. Né? Eu consigo articular o eixo para que ele faça isso, ele não faça apenas isso, mas ele consiga fazer isso também, né? E assim, né? Que é uma forma eu consigo dar ao eixo mais alguns graus de liberdade. Existem alguns outros mecanismos e eu acho que eu vou ponderar esses outros mecanismos mais na frente no texto. Né?
Eles ajudam, mas não dão uma melhora grande, não estão em comparação com a suspensão independente em termos de comportamento dinâmico. Independente do tipo de mola utilizado no sistema, o espaço ocupado por estas é muito grande, o que limita a liberdade de projeto da carroceria. Além disso, o curso de suspensão é extenso, necessitando que a carroceria seja projetada em função deste. Assim, as caixas de rodas acabam sendo grandes demais, o que prejudica a capacidade de carga da caçamba, a altura, o assoalho também se torna muito elevado. Por outro lado, esse grande curso do amortecedor permite a veículos off-road, né, ultrapassar com certa facilidade grandes obstáculos, né, que torcem severamente o chassi. Essa é uma característica que, ao mesmo tempo que dá à suspensão uma desvantagem, né, dá também a ela uma vantagem, né, o que é normal, né, a pontos fortes e fracos. Nesse caso aqui, eu acabei de dar um motivo por que você não vê mais esse tipo de suspensão em veículos civis, né, em veículos médios e pequenos, porque ela ocupa muito espaço, né? E a disposição das molas nessa suspensão, se você ver bem aqui, né, do amortecedor, da mola, aqui também, se a gente perceber, ocupam bastante espaço, né? Se a gente perceber nas suspensões independentes, nos outros vídeos que a gente viu, as molas estão sempre um pouco inclinadas, ou então tem um arranjo de mola e amortecedores concêntricos, né, que é o conhecido telescópio, né? Então, telescópio não, concêntrico, né? Então tem esses arranjos e esses arranjos ajudam a deixar a suspensão mais compacta. E aí isso na suspensão eixo rígido eu já não consigo ter. Isso prejudica o package da carroceria, que eu já mencionei em outros textos, basicamente o compartilhamento de espaço pelos sistemas do automóvel, né? Com todas essas características fortes, o sistema de suspensão por eixo rígido acabou sendo preterido a sistemas independentes quanto à aplicação a veículos de passeio. Contudo, sua simplicidade, baixo custo, baixa manutenção, além da estrutura favorável à utilização de transmissão com tração nas quatro rodas, o colocou como preferido em veículos de carga pesada, fora de estrada, aplicações militares. Sim, essa parte também era importante ponderar. É, ele é muito mais interessante de se colocar um sistema de tração nas quatro rodas, né, com diferencial central, com caixa de transferência e tudo mais, do que eu pegar uma suspensão independente. Né? É muito complicado fazer isso na suspensão independente, embora tenha bons carros com isso, né, o custo desse projeto é muito alto. Né? E às vezes você vê carros desses com tração nas quatro rodas, não são carros tão populares, né? Embora no Japão exista aquela categoria de veículos K, eu não sei se ainda existe, mas é uma categoria conhecida, né? Que é o K-Car, né? E tinha algumas versões desses carros com tração nas quatro rodas, né? Só para a gente ter ideia, esses K-Cars eles tinham cerca de 600 quilos, né? Eram carros bem leves, bem pequenininhos mesmo. Um exemplo desses que veio para o Brasil é o Subaru Vivio, né? Tem uns Daihatsu também que vieram para cá, uns Daihatsu nesses mini carros japoneses, mas não vingaram muito por aqui não. Mas são muito bons.